Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, notícias e testemunhos. Irmãos, Central de Itupeva, 2 Coríntios capítulo 12. Nosso querido irmão Alcides Avata, ancião local, pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Você sabe o que é graça? Você sabe como nós consideramos a graça de Deus contando na congregação? Você sabe? Aqui vai essa pregação, essa palavra gloriosa, um áudio excelente dizendo como que é a graça de Deus na congregação para nós. Você vai se surpreender, irmã, irmão, o que nós pensamos sobre a graça de Deus, valor imerecido que nós recebemos. Nós não tinha, né, obras, mas foi bom nós não ter obra para receber esse bem valioso, porque se nós tivesse obra, nós hoje estaríamos batendo no peito, dizendo, eu tinha obra. Então, Cristo que fez ali, né, desceu no duro madeiro da cruz, né, para pagamento dos nossos pecados, então seria invalidado o que Cristo fez na cruz. Porque se nós tivesse obra, nada seria aproveitado o seu sofrimento por nós na cruz. Então, olha só, Cristo padeceu dura morte em cruz para dar-nos a salvação de vida eterna e o merecimento e imerecimento à obra, né, irmãos? Então, olha só que pregação gloriosa Deus usou com toda autoridade divina, irmãos, autoridade vinda dos céus na boca do seu servo. Um culto glorioso, muito forte. Irmão, santo Deus, vamos ouvir na mesma comunhão. A palavra que o Senhor traz para nós nessa noite aqui, momento que Paulo, ao mesmo tempo que ele escreve a Corinto falando da visão celestial, mas também se falando do espinho na carne. A mente humana, ela não é capaz de descrever os próprios caminhos que muitas das vezes são o culto de Deus na vida do homem. Porque até mesmo num ponto, Paulo escreveu dizendo que a sabedoria do homem para Deus é loucura, e que a sabedoria de Deus para o homem também se torna loucura. Mas nós percebemos que até mesmo nos mínimos detalhes, quando Deus ama uma alma, quando Deus tem um caminho de salvação, quando Deus tem propósito, o próprio Deus, ele sabe como conduzir alguém para estar próximo de si. Ainda que por alguns instantes, algumas coisas que olhamos e achamos que está tudo errado, para Deus está tudo certo. Deus tem maneiras para trabalhar naquilo que Ele mais amou, que é o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Todos o homem, porque tanto homem como mulher dentro de Deus, a alma não tem sexo. Mas nós vemos esse amor, de maneira que ele foi dito que é um amor inalterável. Não tem como mudar o amor de Deus para com o homem. Dizendo ainda na palavra que esse amor é tão forte, que ele foi tão mais forte do que a própria morte. Glória ao nome do Senhor. Porque nós temos em nós duas naturezas. Nós temos a divina e temos a humana. E se nós olharmos pelo caminho da vida humana, a carne se inclina para as coisas da carne. E na vida divina, o Espírito de Deus dentro de nós, ele anela com gemidos inexprimíveis. Então existe dentro de nós mesmos já uma diversidade de conflito. Porque o apóstolo Tiago, quando ele falava que devemos resistir às paixões, ele dizia que a nossa guerra são guerras que elas se nascem dentro de nós, guerreando nos nossos próprios membros, em nós mesmos.
de maneira cobiçando e nada tendo, sendo invejoso e nada possuindo. Glória ao nome do Senhor. E aí ele dizia, porque todo aquele que se deixa se levar pelo caminho da carne, ele se torna inimigo de Deus. Mas aquele que aborrece a carne, o mundo, ele se torna amigo de Deus. Glória a Deus que está no céu. Então nós vemos aqui também que Paulo, ele descrevia essa visão celestial, dizendo, conheci um homem há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas ele foi levado até o terceiro céu. Não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Mas foram vistas coisas celestiais, coisas sublimes e inefáveis aos olhos dos homens, que não é nem lícito falar. Glória ao nome do Senhor. Mas com isso foi dado a mim um espinho, a qual Deus permitia que o Espírito vinha, e 3 vezes ao dia eu seria esbofeteado. Mas quando eu orei, aí chegou o momento dele, como homem, chegou o momento dele que ele disse, mas quando eu orei, pedi a Deus que tivesse misericórdia, libertando, sabe que Deus falou para mim? Paulo, só minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória ao nome do teu poderoso. Por que Deus falou isso com ele? Porque veja bem, irmãos, sabe qual que é o maior perigo? O maior perigo não está em Deus, o maior perigo está no homem. Diante da medida que Deus coloca no homem virtude, dispensação, coisas que são inefáveis, ou na mulher, o perigo está no próprio homem, pela vaidade, pela grandeza, pela soberba. Glória a Jesus. Os irmãos percebem que ultimamente a maior vergonha, perdoa a força da expressão, mas comunhão pela palavra que os irmãos entendem, que a maior vergonha na terra ainda se torna no quê? No ser humano, porque o inimigo ele quer criar caminho no ser humano para fazer o homem e a mulher se tornar o quê? Vergonha. Vergonha no quê? Naquilo que ele planta e semeia no coração do ser humano. Raízes que são contrárias à própria natureza divina. E o que isso faz? Quando o homem e a mulher se pegam pelo caminho de uma vaidade por si próprio. Porque tem muitos que acham que vaidade, com todo respeito, é só simplesmente aquilo que são visíveis aos olhos dos homens que alguém coloca na face, na orelha. Não. Sabe o que é vaidade? Vaidade nada mais é do que um espaço vazio no ser humano. Porque a partir do momento que o ser humano ele abre um espaço vazio dentro dele, o que vai entrar? Coisas que são contrárias à natureza divina. Porque se o homem e a mulher não deixam dentro de si próprio ter um espaço vazio, ele se torna um homem e uma mulher que tem uma blindagem espiritual. A palavra tem um livre curso dentro de si, que vem guardar ele de todo mal, de todo perigo e de toda tentação dessa vida. Glória ao nome do Senhor. Então o que nós mais estamos vendo hoje? Que na verdade o ser humano vai abrindo um caminho e vai deixando coisas entrar, que ele começa a sofrer por si próprio, e ele começa, sabe, perder o que? O afeto de Deus. E um homem e uma mulher sem afeto de Deus, ele se embriaga. Glória ao nome do Senhor. Ele se deixa se levar pela força da carne, do seu sentimento próprio, e quando ele vai ver, ele se torna uma pessoa inerte. Nada mais do que do Espírito se cultiva dentro dele. Nada está bom, nada satisfaz, ninguém é compreensível para ele, não ama ninguém, não suporta ninguém, não perdoa ninguém, não tem misericórdia de ninguém. Glória a Deus. A igreja ajuda para ir lá. A ponto que ele se torna um religioso.
graça, ele se torna um religioso, porque ele coloca dentro dele demasias que são contrárias à natureza. É um homem formado por lei, e não por virtude, demonstração de graça. Porque ele se torna um homem grande numa força que ele não vive, de uma glória a si mesmo, mostrando que cultua, que adora e que carrega sem possuir ela. Glória a Deus. Mas por que Deus falou para Paulo aqui? Porque, irmão, Deus, quando ele tem algo para fazer na prisão, ele coloca o ser humano por caminhos de processo. Porque o processo de Deus no homem lapida, na vida de uma mulher lapida, prepara, dá uma condição para ele entender e compreender o que é a manifestação do Espírito de Deus, o olhar de Deus, a compaixão de Deus. Glória ao nome. Porque pode ver, irmão, que já desde o tempo da lei, o Senhor veio cumprir a lei, mas pode ver que os homens se tornaram tão afetos, tão irreconciliáveis, e perderam a embriaguez da lei de tão poder e grandeza, que quando viram que vinha vindo a mulher adulta, então assim, pega a pedra. Agora nós pega ele pela lei de Moisés. Toda mulher pegada no ato do adultério tem que ser pedreada, todos com a pedra na mão. Nós queremos que fazer uma indagação. Você sabe a lei de Moisés? Sei. Então toda mulher que é pego no ato de adultério, na lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. E eles com as pedras na pedra. O que você vai dizer para nós agora? E ele olhou e falou bem claro: se vocês não têm pecado, tira a primeira pedra. No que ele colocou o homem? Na sua própria reflexão, no seu próprio conflito, na sua própria mente. Alguém atirou a pedra? Não. Todos jogaram e se foram. E ela foi ter com ele e falou assim: cadê os teus acusadores? Foram todos embora. Então o seguinte acolheu: vai embora e não peques mais. Glória a Deus. Agora, irmão, quando a conversão pegou Paulo, aqui tem uma coisa bonita, que quando a conversão pegou Paulo, ele veio com um conhecimento muito bonito. Mas para que Paulo não entendesse o que é a graça, o que é a manifestação do Espírito de Deus, misericórdia, o que é pelos olhos do Espírito, vocês pensam que Deus pegou Paulo e soltou ele no campo missionário e falou: vai que o que você conhece vai pregar? Não. Deus colocou Paulo dentro de um cercado divino, vamos cercar, dentro de uma prisão espiritual, para lapidar e fazer ele entender que de tudo que era dele, dentro da obra de Deus, para nada servia. Glória a Deus. Para mim e para todos nós que estamos aqui, para que a obra de Deus ande, prospere, as coisas acontecem, Deus não precisa nada do que é meu e de ninguém que está aqui. Deus só quer que o coração esteja preparado para que os processos da graça entrem dentro de ti e você venha entender o que é a graça. Glória a Deus. Então Deus colocou ele dentro de um trabalho divino para ele entender que Paulo depois mesmo testificou que tudo que eu trouxe, de tudo aquilo que era meu como conhecimento, diante do que eu vivi e aprendi, diante de Deus é tudo esterco, para nada serve. Não tem como eu querer me gloriar naquilo que é meu, porque de mim nada tenho, nada posso. Se convém me gloriar, eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque é na minha fraqueza que eu aprendo a conhecer Deus. Glória, quem pode dar glória a Deus noite. E o que foi uma coisa bonita? Porque tem muitos que falam: eu sou crente, eu sirvo a Deus, a congregação cristã no Brasil, eu sou cristão. Mas ele não sabe na verdade o que é graça. Sabe o que é graça? Dom gratuito, favor imerecido. Querendo dizer, nenhum de nós era merecedor, não tinha mérito, não tinha condição nenhuma. Eu te dei, eu fiz para você. Glória a Deus. Quando Paulo quis indagar, peraí, eu estou vendo visão, eu estou sendo arrebatado, vendo tanta coisa e 3 vezes por dia, vem um espírito aí, fica me esbofeteando. O que está acontecendo? Só minha graça te basta. Quando ele pegaram isso, Paulo entendeu. Então o que é a graça? Favor imerecido, dom gratuito. Querendo dizer, eu não era digno, então a partir de agora eu quero viver
que é a graça. É muito fácil hoje, irmão, nós pegarmos a palavra para o próximo e colocar para mim. Isso aí está errado. Isso está errado, isso está errado. Cadê o ministério que não vê? É muito fácil cobrar. O homem que cobra, ele não vive. Porque quem esse cara é sinal que vive e é provedor e provador da mesma misericórdia. Irmão, pode ver uma coisa: esses que muito querem bater no peito e achar que é, que tem que estar certo, pode ver, por detrás ele está pior. Glória a Deus. Está mais amarrado do que muitas das vezes quem está na fraqueza, porque o próprio espírito da grandeza do ego a quebrou e está quebrando a ele, perde que não faz ele viver nada. Mas o homem e a mulher que conhece o caminho da fraqueza, mas reconhecendo o amor provido de Deus no seu caminho, por mais que ele está na fraqueza, mas em todo momento ele está dizendo assim: não larga da minha mão, que se não largar eu caio, mas enquanto a tua mão estiver na minha mão, ainda que estou picando, eu estou clamando, está tua mão está me sustentando, me faz provar do teu amor, não glória. Eu não vim lançar nada no teu rosto, eu vim estender o caminho da misericórdia. Estou sentindo uma presença diferente agora. Olha a coisa bonita, olha como Deus não faz acepção de ninguém. Pode ver que quando Deus falou para Josué: ó, ser sucessor, você se prepara, não tem conversa. A única coisa que eu falo para ti é isso: se tão somente você guardar a palavra da lei desse livro todos os dias, eu não vou te deixar e não vou te desamparar, mas vai, levanta, prepara um pouco, que tem que passar o Jordão. O que Josué fez? Pegou 2 espias e falou: vai até Jericó, vai ver como está. Quando eles entraram, a casa de quem desses espias foram parar? Não foi de príncipe e sacerdote, foi na casa de uma prostituta. Glória a Deus. A prostituta colocou eles para dentro, quando de repente chegou o anúncio para o rei de Jericó: você está sabendo que tem 2 homens, ó. E veio enviado lá de Josué, então olhando a espiã, eles estão com o olhar na terra, hein? Presta atenção, qual era o propósito de entrar na terra? Pegar os vasos, pegar tudo para pôr dentro do templo. Mas os caminhos de Deus, Deus quis mostrar que o olhar de Deus em Jericó não estava nos vasos, não estava na terra, estava na casa de uma mulher prostituta. Glória a Deus, quem pode dar glória. E quando esses homens viram, o que ela fez? Pegou, guardou eles em cima do telhado, cobriu ele e falou: fica quietinho aí. Desceu, entendeu? Viu? Ficamos sabendo que veio 2 homens. Ó, na verdade eu nem sabia quem eram esses espias, eu só recebi espias. Eu só recebi eles aqui, eles, pelo mesmo caminho que eles vieram, eles foi, vai atrás, vocês encontram ele ainda. Quando eles foram, elas falaram: você sabe que eu fiz um bem para vocês, eu não quero nada, eu só quero que vocês façam um pacto comigo aqui hoje. Qual é o pacto? Se vocês virem tomar a terra, eu sei que vocês vão vir tomar. Olha que sinceridade da mulher. Eu sei que Jericó, o povo está todo desmaiado, tudo desapercebido, não quer nada com Deus. Eu sei que isso aqui vai acabar em nada. Eu só quero uma coisa: que quando vocês virem tomar a terra, lembra da minha mãe, lembra do meu pai, lembra do meu irmão, lembra da minha irmã, lembra dos meus filhos. Não pediu nem por ela. Porque quem vive o amor de Deus, ele não vive para si, ele vive por quem o amou. Eu só peço isso. Ele só então vai ficar como pacto de propósito. Só que tem uma coisa, hein? Ela falou assim: olha, eu vou pegar o fio de escarlata, eu vou descer ele aqui, porque ela morava em cima do muro da cidade. Eu vou descer o fio de escarlata, vocês vão descer por aqui, vocês se escondem, porque daqui a pouco eles vão voltar. Depois que eles voltarem, vocês voltam. Se vocês vão agora, vocês encontram pelo caminho, vocês ficam aí escondidos. Eles ficaram 3 dias. Só que antes de sair, eles falaram assim: então tá bom. Só que esse mesmo fio de escarlata que você soltou para nós aqui, ó, quando nós vier para tomar terra, você solta. Porque todos que for teu, que você conseguir colocar dentro da casa, se nós chegarmos e estiver aqui dentro, você fica tranquilo que o sangue deles ficará por nossa conta. Só que se quando nós chegar, subir na casa, e nós chegar aqui, e eles não estiverem aqui, o sangue deles fica por tua cabeça. Combinado? Combinado.
E quando os soldados voltaram, eles voltaram. Chegou na terra e falou assim: olha, José, nós temos algo para te contar. Era para nós não estar aqui, era para nós estar morto. Mas o que fez vocês viver? Uma prostituta guardou nós, escondeu nós. Só que ficou um pacto. Qual é? Quando declarou, então vocês vão ter que cumprir, nós vamos cumprir isso. Quando foram para rodear Jericó, eles falaram assim: vai, antes que os muros caiam, vai sobre a casa da prostituta. Quando eles chegaram, o filme está lá, descido. Subiram, quando entraram na casa, estava o pai, estava a mãe, estava o irmão, a irmã e o filho. Só que a misericórdia de Deus é tão grande que dentro da casa, quando é sua família, você vai junto com nós também. O sangue de todos estão sobre a nossa cabeça. Enquanto você estiver aqui dentro, enquanto você temer meu nome, amar o meu poder, amar a minha palavra, e viver a compaixão da misericórdia, e procurar que seja quem for trazer para dentro, eu guardo o sangue de ti na tua casa. Mas se você maltratar alguém aqui, fazer alguém sair daqui, o sangue fica pela tua cabeça. Quem recebe a palavra da glória, eu estou descendo nisso. O filme escarlata está descendo na central de Itopeva. Sobe para a casa da comunhão, recebe a virtude da palavra, que nenhum demônio derrubará a tua casa. Está sentindo Deus amparado? Glória a Deus. Ai, Senhor, não aguento mais a guerra, não aguento mais isso. Você aguenta sim, sabe por quê? Só que a graça te basta. Você vai entender o que é a graça agora. Para de olhar a provação, para de olhar a queda, olha Jesus Cristo. Olha o que Deus quer te mostrar no processo. Entenda pelo caminho da fraqueza que eu estou te aperfeiçoando. Aperfeiçoando é o quê? Aperfeiçoando você resistir ao mal, ao pecado, a mentira, a inveja, a iniquidade, a inveja, o ciúme, a mentira, tudo aquilo que eu estou te aperfeiçoando. Dá glória, que eu vou te levar até o fim. Mas olha aqui uma coisa bonita que ele falou: ainda que eu tenha me desgastado por vós, amando cada dia mais vós e sendo menos amado, não importa, eu vou continuar vivendo o Cristo glorificado. Pode ver, irmão, que um homem que vive a graça, o dom gratuito, e ele entende o favor imerecido, pode ver, ele se doa. Estão perseguindo ele, maltratando, falando mal dele, ele está amando cada vez mais, não importa. Ele tem propósito, ele tem caminho, ele tem direção, ele sabe para onde ele vai. Para onde? Para o céu, dá glória. Se você não entender o caminho, você não sabe o que ele tem vindo, eu quero te pôr diante do caminho hoje. Com tudo isso, irmão, amemos mais a Cristo, amemos mais uns aos outros, fazemos mais para Cristo, fazemos mais uns para os outros. E pode ter uma certeza viva que os espinhos não vão te separar do meu amor. Pelo contrário, viu? Os espinhos que você carrega, que te faz estar aqui até hoje. Pode ver que você se bate em tudo, mas você não consegue sair daqui, sabe por quê? Porque eu coloquei esse espinho para te guardar aqui dentro. Eu quero que você entenda que antes que você foi esbofeteado, eu quero que você entenda que antes que você tomou o chicote da vida, diz o Senhor para todo mundo: eu fui crucificado. Diz o Senhor para todos nós: você suportaria uma coroa de espinho de atrás na cabeça? Você suportaria cravos cravados na mão? Você suportaria as lanças que foram lançadas? O chicote com garras que batiam, tiravam pele do meu corpo? Você suportaria o vinagre sobre os lábios? Você suportaria os demônios dizendo: mata ele, crucifica ele? Você suportaria? Eu não suportaria, Senhor. Mas então tudo isso eu suportei por amor à tua alma, para dizer que eu te escolhi para uma vida eterna, para te pôr uma morada santa. Então não reclame, não critique o que eu coloquei, que suporta. Isso não é nada pela glória
temos. Porque o mesmo Deus que operou no passado opera no presente e continuará operando no futuro. Uma pergunta para mim, para todos nós: tem faltado alguma coisa na tua mesa? Tem faltado alguma coisa na tua vida? Se manda pouca força, não tem faltado nada, então dá glória. O salmista falou: fui jovem, agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo e a sua descendência mendigar o pão com glória. Você não deve nada para o teu inimigo, você não precisa mendigar nada, porque eu cuido de ti, cuido da tua casa, cuido do que é teu, e eu vou mudar a tua história pelo poder da palavra. Você suporta na comunhão, Senhor? Está ardendo os espinhos, está ardendo, estou sendo esbofeteada, mas dá uma glória. Senhoria na tua fraqueza, porque eu estou te aperfeiçoando. Você acha que você está perdendo, engano teu, você está ganhando. Quem está perdendo é o inimigo que não suporta ver você ainda aqui, dando glória e falando que me ama e dando glória. O prejuízo é para o inferno, a vitória da igreja. Então agora vocês acham que Deus está preocupado com o que está acontecendo? Deus está preocupado numa única coisa: visitar quem Ele ama. Você tem liberdade, você abre porta para mim te visitar. Enquanto a igreja abre porta para mim, eu me apresento como Deus. Enquanto a igreja me receber, eu abraço a igreja como Deus. Agora você me dá a cara para mim, eu vou embora. Mas será que isso acontece? Não acontece, já está acontecendo. Como assim já está acontecendo? Tem lugar que a presença de Deus não está mais. Tem lugar que a glória de Deus não se faz mais presente. Tem lugar que o povo já chega e já grita e não tem mais a presença de Deus. Sabe por quê? Deram as costas, subiram na glória de si próprio, montaram Deus esfornado por si mesmo e não deixa mais a presença de Deus. Bem-aventurados somos nós que estamos aqui hoje. Eu nunca vou me esquecer de uma coisa, irmão. Deus me traz em frente agora. Eu era novinho de cooperador de jovens e nós estávamos na cidade de Vargelândia, norte de Minas Gerais. Preste atenção nisso aqui. E nós estávamos lá, irmão, e a glória de Deus entrou dentro da igreja. Um lugar pobre, irmão, pobre, de ter casa que a família está 15 dias sem ter o que comer, gritando, esperando. Os irmãos colocou nós para participar da reunião de atendimento da Piedade. Você vê as irmãs da Piedade falando de casa, que fazia ano que não sabia que era um pedaço de carne, e passava a necessidade. Deus ia visitando o povo, os irmãos sentiam. Mas quando chegou uma hora que o irmão falou: eu sinto uma coisa diferente. Aí o irmão falou: o que você sente, irmão? Eu sinto que a irmã da Piedade trouxe a necessidade de todo mundo, mas não falou a delas. E Deus falou para mim: dá uma cesta básica, um valor para todas elas. Essas mulheres ficou de pé, irmão, começou a falar isso mais sábia da igreja. Tem crente que não acredita e escandaliza por isso aqui, porque nunca a água bateu na porta. E no culto, irmão, foi uma glória. O culto acabava em torno de 9h30, mas ninguém saía. Era 11h30 da noite. A igreja dentro da igreja manifestando, o povo abraçado, falando em língua. E veio um ancião, 15 para meia-noite, eu nunca me esqueço. Veio um ancião da cidade, 15 para meia-noite no corredor Marcelo. E nós paramos olhando. Quando ele chegou perto de nós, ele falou assim: o dia que essa glória sair de Vargelândia, eu não fico mais um minuto nesse deserto. Cidade do Pema, cidade do Pema, não deixa a glória ir embora por nada. Eu sei do Deus aqui hoje. Recebe o Senhor aí, recebe o Senhor aí, não pega ele.
Meu Deus, que culto glorioso, irmãos, que coisa linda Deus tem preparado neste dia de hoje. Central de Itupeva, 2 Coríntios capítulo 12, Alcisa Vata prega pela guia do Espírito Santo. E aí, irmãos, nós estamos conhecendo agora a graça de Deus dentro da congregação, como é feito, irmãos. Irmãos, é forte, muito forte, né, irmãos? A graça de Deus, valor e merecido, né? Favor, melhor dizendo, e merecido, porque nós não tínhamos, né, obras e foi bom, né, para que hoje nós não batesse no peito e falasse: eu sou salvo pelas minhas obras, não pelo sacrifício na cruz. E muitos tornam isso totalmente diferente para confundir a cabeça do povo de Deus. Uma palavra gloriosa, bem explicada. Deixe aqui seus pedidos de orações. Deus abençoe toda a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Fiquem com Deus.